Salve, salve, meu povo! Como vocês estão? Aqui, Ronaldo Sonic. Hoje sem o Gabi Gomes. E a gente tá aqui com o Que Podcast. Estamos começando aqui mais um Que Podcast. E eu já começo agradecendo vocês, meus queridos e minhas queridas que estão aí nos assistindo desde o episódio 0, estão acompanhando nossos cortes, estão acompanhando todos os nossos materiais aí do podcast, estão acompanhando a gente nas redes. Então a gente aproveita, além de agradecer vocês, para pedir um apoio para vocês, com qualquer quantia, quiser dar aquela força para a gente continuar mantendo o Que Podcast no ar. A gente conta com essa ajuda de vocês e vai lá e dá aquela força. E aí eu começo aqui hoje com vocês. Ela é professora, pedagoga, ela é da Secretaria de Negros e Negras do Sintusp, do sindicato lá da Universidade de São Paulo. Ela é produtora literária. Ela é liderança pela diversidade das relações étnico-raciais. Mas eu acho que uma das coisas mais interessantes que eu posso falar é que ela é minha grande amiga. Janeide de Souza Silva! Tudo bem, meu querido? Que alegria ter você aqui. A gente tentou, até que deu certo. Olha que maravilha. Deu certo. É pra ser. Você não imagina como é um prazer te receber aqui. Porque assim, até agora só veio homem aqui. Sério? E tinha que ser você para começar, porque é a pessoa para começar com a gente conversando aqui, para inaugurar esse time feminino aqui no Que Podcast. Então bora lá. E aí, lá. Janjan, como a gente tá? Conta aí como estão as coisas. Eu quero agradecer, Ronaldo. Muito bom estar aqui com vocês. Vamos bater um papo aqui, né? Falar um pouco sobre educação infantil, sobre educação para a diversidade racial, militância. Vamos trocar uma bola aqui. Muito bom. E aí, aquela curiosidade, a gente sempre faz esse começo assim, meio suspense, mas aquela coisa, né? Como é que a Janeide se tornou a professora Janeide, a Projaneide daquela criançada da creche central? Conta aí pra gente. Nossa, Ronaldo, é muito interessante poder contar isso para você, porque assim, eu não tinha planos de ser professora. Olha que massa! Não, eu estudava em Itanhaém e tinha um colégio na escola onde eu estudava e um colégio à frente que as pessoas andavam todas uniformizadas, colegial, né? Técnico. E eles ficavam o dia inteiro lá. Eu achava muito legal poder estudar o dia inteiro. Eles tinham fanfarra, viajavam. Era uma coisa muito viva, assim, o colegial. Eu falei, nossa, eu quero estudar nessa escola. E aí eu fui descobrir que ele era o Cefam, o Centro de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério. Foi um projeto muito bacana aqui em São Paulo, na década de 90, né? Então, quando eu terminei a 8ª série, eu fui lá, prestei o vestibulinho e entrei no Cefam. Depois que eu fui entender que eu estava recebendo uma formação para ser professora. Magistério. Sim, e eu achei fantástico, era muito, muito legal. E aí, essa história de ser professora, ela foi sendo construída no decorrer do Cefam. E é isso, e hoje eu sou professora. E aí, como é que foi esse caminho, né? Você fez o magistério, aí depois foi para pedagogia. Sim. Como é que foi esse caminho para você se tornar essa professora tão admirável, tão incrível, que a criançada... Vocês não têm ideia, gente. Vocês não têm ideia o que é aquela creche central. Vocês não têm ideia. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco aqui, mas assim... Falou em creche central, tô lá pra Janeide! Vocês vão ver. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre. Tá certo. Então, aí quando eu fiz o Cefam, eu fiz os primeiros 2 anos, 1 ano e meio. Estudei em Itanhaém. E minha irmã... Você é de Itanhaém? Não, eu sou daqui de São Paulo. Ah, você é daqui. Aí minha família tinha mudado para Itanhaém. Aí eu estudei a 8ª série lá, entrei no Cefam. Depois minha irmã passou no vestibular lá em Guaratinguetá.
Olha. E fui fazer engenharia civil na Unesp, né? E para morar sozinha, ela teve um pouco de dificuldade com a cidade e tal. Aí eu falei, lá em Guaratinguetá tem Cefam, vou morar com a minha irmã. A gente fica juntas. No ano que eu fui morar com ela, saiu a moradia estudantil para os estudantes da FEG, né, da faculdade. Então, eu não pude morar com ela. Eita. Ela foi para a moradia estudantil e eu aluguei uma casa. O Cefam era um projeto muito bacana, porque ele dava uma bolsa, né, de um salário mínimo. Então, eu estudava o dia inteiro. De fato, é muito bacana, o projeto era muito bacana. E a gente recebia um salário mínimo que eu conseguia pagar as despesas. Quando eu terminei o Cefam, e muito legal, assim, o curso tal. E eu lembro que na formatura, eu e mais umas 5 colegas, a gente falou assim, olha, se nós não for, fizemos um juramento, né? Se a gente não for uma boa professora, a gente abandona e vai vender cachorro-quente, porque qualquer coisa ganha mais do que um professor. Infelizmente, né? Qualquer coisa que você faça, a gente poderia ganhar mais. E a gente fez esse combinado, né? E aí eu saí do Cefam. Quando eu vim de Guaratinguetá, ela também concluiu a universidade lá. A gente voltou para São Paulo. Eu fiz vários cursos no decorrer aí da vida. Prestei um concurso, entrei na Universidade de São Paulo para ser professora de educação infantil lá, na creche central. E depois eu ingressei na academia, continuei fazendo vários cursos, porque é um outro assunto, mas fazer muitos cursos tinha a ver com a fragilidade ou com a fragilidade do currículo para as relações para a diversidade. Né? Quando cidades do interior, no próprio Cefam, as questões de racismo, preconceito são muito fortes. Então, eu fui buscar cursos que eu não tive no Cefam. E, quando eu entrei na PUC também, eu fiz pedagogia na PUC, aqui em São Paulo. E também o currículo tinha até a referência sobre a educação para a diversidade ou para a inclusão, mas pensando na questão da saúde. Entendi. E não na diversidade étnica, né? Então, a gente estuda a academia, mas vai buscar outros cursos fora. E eu fui me especializando nessa linha, né? Porque tem um interesse nisso, né? Sim. E sou militante, atuo. Então, aí fiz o curso de pedagogia, sou pedagoga, e foi assim. E aí, isso da PUC, que ano que você fez? Eu fiz ele de 2005 a 2009. Então, já é 2003, já tem a lei, né? A 10.639. Sim. Talvez era o começo ali da Sim. implementação. Que no ensino superior a gente tá patinando ainda bastante, né? Sim, é verdade. Mas o Cefam ele foi um curso bastante estruturado, muito bem pensado para suprir, na época, né, uma demanda que tinha de profissionais capacitados para os anos iniciais. Então, foi um magistério muito bom, porque pensar nas séries iniciais é algo muito novo para a história da educação do Brasil, né? Principalmente a educação infantil. A gente tem pouco, tem muito que ser construído dentro dessa área. E o que acontece? A gente também tem com as leis de diretrizes e bases, né, a nossa LDB, que ela orienta que os professores da educação infantil também precisavam ter curso superior. Tá, que aí a 9496 lá de 96, que aí vem aquela mudança toda no ensino e tal. Então, e quem tinha cursos técnicos, por exemplo, como o Cefam, não precisava ter o curso superior, porque você tinha uma habilitação, né, forte, potente para poder atuar. Mas, mesmo assim, eu fui fazer a pedagogia, porque, nossa, não tem nada melhor do que você estudar, fazer o curso de graduação quando você já atua na área. Porque a conversa com os professores, a vivência no curso é uma outra história. Você aproveita mais, você problematiza mais com os professores, né? Então, eu tive essa felicidade na minha formação.
e me descobri uma boa professora. Assim, vocês dizem. Não, mas com certeza é, com certeza. Não, Sim. não é a gente só que diz, a criançada que fala. Se a criançada Certo. falou, tá falado, gente. Porque eles que estão ali no dia a dia junto. E você falou uma coisa super interessante, que é em relação à mudança de lei, né? Porque eu lembro também quando eu fui fazer o ensino médio, que tinha uns vestibulinhos, né? Aí escolhia contabilidade e tinha a questão do magistério. E aí, assim, depois de um tempo, não sei como é que era muito bem, assim, que eu não vou lembrar muito bem, que aí eu lembro que eu não fui, né, pro técnico, não escolhi fazer ensino médio técnico, mas eu lembro que, de repente, sumiu o magistério. Aí, lógico, depois, né, estudando, a gente acaba, né, acabou descobrindo que aí foi a LDB e tal, que tirou o magistério e a necessidade de, para atuação, né, ter as licenciaturas. E você falou uma coisa super legal, porque eu fiz pedagogia recente, né, recente assim, já vai quase uns 10 anos, mas assim, Ah, foi é ontem. recente, é Ah, foi recente. ontem. Não, mas é recente, é recente. Pra gente é recente. Há uma década, né? Não, dá mais ou menos isso, mas é recente. Porque quando eu terminei, né, a educação física, depois eu comecei a atuar já com a educação física, aí quando eu entrei, né, na escola de aplicação, aí depois que eu acabei indo fazer, né, a pedagogia. E é muito isso que você falou. É muito isso que você falou, de você ter um momento com os professores que você fala, ó, peraí, não é bem assim, ó, tá acontecendo assim. E existe uma troca muito grande. E aí, já vou emendar duas aqui em uma. É assim, você acha que hoje, né, existe essa troca entre os professores, né, da educação infantil e a academia, né, aquela formação de professores, né, assim, talvez você não só pela creche, mas você tenha uma visão um pouco mais ampla, né, de ter contato com outras professoras, né, da educação infantil, mas você acha que existe ainda essa distância que a gente encontrava ou já tem uma proximidade hoje? Como você vê hoje esse diálogo? Eu acho, eu sempre tenho um receio de generalizações, Uhum, tá? uhum, Então a gente tem que pensar, e a gente é uma sociedade classista. uhum, Então a gente também aí dentro, dependendo de que universidade você faz, que uhum, curso que você faz, né, no lugar onde você trabalha, você percebe alguns encontros, pensamento de rede e outros não. É muito apartado mesmo. É, tem uma diferença muito grande, eu acho, da formação, por exemplo, que eu tive da PUC, que é uma formação bastante robusta, e para pensar a diversidade de público que a gente pode uhum, atuar. Então, eu lembro que muitas discussões com o professor de filosofia, psicologia, era justamente pensar em uma educação infantil, né, quando em alguns debates, que pudesse pensar no sujeito, nas crianças, tanto da classe média quanto das crianças, né, da classe operária, dos uhum, trabalhadores, uhum, né, pensar no filho do burguês e pensar no filho do proletariado, né? E a nossa maioria no Brasil, a gente tem a grande maioria uhum, das crianças, elas são de famílias, né, pobres uhum. mesmo. E no contexto atual, isso se agravou Sim. muito mais. Então, como é que eu consigo garantir uma educação de qualidade, sustentada nesses princípios, com estrutura, com professores fortalecidos, com um currículo que dialogue com a realidade da criança, mas que também avance nos desafios para ela? Quando você tem uma diversidade muito grande, é, era difícil, né? Porque eu trabalhei muito tempo o meu primeiro trabalho foi dentro de uma creche na favela Meu Abacateiro, na zona sul de São Paulo. Uhum. Onde fica? Na zona sul de São Mas Paulo, Jardim qual? São Jardim São Jorge, Jorge, tá. Interlagos, Tá, Santa tá, já, já. Amaro. Tá, tá. Tá. Então, ali, final de semana, a gente ia para o. Algumas vezes a Aham. gente chegava aí para o SEASA pegar
comprar coisas em grandes quantidades, porque sairia mais barato, mas também pegar muitas coisas que eram descartadas lá, só que eram super boas para fazer bolinhos, sucos, essas coisas. E tinha vezes que para entrar, para trabalhar, se tinha algum desacerto entre os marginais ali, entre o poder paralelo, eles avisavam, olha, professora, hoje não vai dar para dar aula não, porque tem uns corres aí. A creche não funcionava, porque sabia que poderia ter enfrentamento ou entre, né, ou com a polícia, e já ocorreu algumas vezes, né? Então, pensar na educação, nos recursos todos que precisa defender, não estou dizendo que lá não acontecia educação, mas tem 1 quilômetro de distância. É muito diferente. E quando você vai debater com um professor lá na academia, não, imagina, isso é absurdo. Ou então, eu lembro que uma professora de psicologia, ela disse uma vez assim, não, essas crianças vão ficar todas com problemas. Eu falei, a senhora não pode dizer algo desse tipo, porque a senhora está condenando a infância do Brasil. Né? Nem todo mundo tem possibilidade de ter 5 crianças para um professor. Né? Não existe isso. Não é uma realidade. Né? Surreal. Não é uma realidade. Então, fico pensando curricularmente que a formação dos professores elas pode ser prejudicada de alguma forma. Quando você não tem você tem uma educação para a elite, a gente tem uma educação que não é para a elite, né? Mas a sua pergunta, eu não sei se eu respondi. Mas não se preocupa, que o papo é esse. Às vezes, vou responder. Não então, precisa, às vezes não precisa nem responder. Existe uma... E aí, pensar isso, eu estou pensando no final, nos alunos, na relação dos professores com os alunos. E pensar na relação desses professores universitários ou do currículo com os professores que estão no cotidiano, nossa, aí é muito mais difícil mesmo. Assim, eu não consigo ver. Dentro da universidade, acontece, mas a gente vive numa bolha. Sim, né? sim. Preciso sim. dizer, a USP é uma bolha ali. A creche é só para a comunidade USP, então eu tenho um público diferenciado. Sim, apesar de eu ter uma diversidade dentro daquele público, porque lá a gente tem filhos de pesquisadores que vêm da Ásia, da Europa, dos Estados Unidos. A gente tem filhos lá na creche, assim, a gente tem filhos de alunos que estão por lá também, brasileiros ou de outros estados, e a gente tem filhos de funcionários, que é, por exemplo, o cara que mora ali na comunidade do lado. Né? Então, as crianças elas se encontram ali e muitos aprendem um com os outros. Mas é um universo fechado, é outra realidade, assim. E como a creche da USP ela é um espaço de muita pesquisa, né, dentro do campus, então a gente recebe estagiários da pedagogia, psicologia, fono, enfim, dos diversos cursos que tem na USP. E aí sim, nessa conversa que tem com esses estagiários, com a coordenação pedagógica, conosco, professores, a gente consegue costurar alguma coisa, né? Mas lembrando, não é o primeiro. Pensando na regra, eu acho que é muito difícil esse diálogo da academia com quem está com a mão lá no fazer do todo dia. E aí eu vou aproveitar que você comentou da creche, já vou. Hoje eu tô nessa de fazer duas para uma, assim, né? Quem sabe alguma coisa quer dizer alguma coisa isso. Mas é assim, eu pensei duas questões que assim, acho que elas são complementares. Talvez por isso que eu estou pensando que as duas questões que estão vindo sempre assim são complementares, que é assim, como a Janeide entrou na creche central, né? Assim, como é que foi esse processo de saber do concurso, de ir lá, quero fazer, quero trabalhar lá, e qual foi essa creche central que você encontrou e como... Porque, assim, eu acredito que a formação de professores, ela acontece o tempo inteiro, né? Às vezes as pessoas falam de formação, né? Porque vai fazer uma formação. Não, a formação ela acontece né? No dia a dia ali, a gente trabalhando, né? Então, como é que foi essa formação, né? Depois de entrar na creche, o ser professora da Janeide na creche central? Nossa, é uma boa pergunta. Então, como foi entrar?
e como ser professora, né? Desde quando eu entrei. Eu entrei na creche em 2000. Em 2000, 20 de junho de 2000. Ó. Olha, que Então, há legal. 23 anos atrás. E eu trabalhava na Eurofarma, no espaço. Eles estavam construindo um espaço para educação infantil e eu trabalhava lá. Aí eu fiquei sabendo pelo jornal, lendo o jornal, que a USP estava abrindo o edital. E eu fui, me inscrevi. Eram 8 vagas. Só rapidinho de cortar. Gente, jornal é um negócio assim, ó, de papel. É porque às vezes o pessoal que tá assistindo não faz ideia. Jornal é um negócio de papel. Assim, se você Sim. passar em algumas bancas de revista, que é aquela coisa assim que parece uma porta de aço, você vai ver que tem umas coisas penduradas assim, que Cinza. aquilo é jornal. Tá, gente? Não é só de você ficar clicando assim, arrastando pra cima. O Né? jornal de o papel. jornal, é aquilo, né? A gente lê, aquilo lá dá pra ler, viu, gente? Você de vez em quando pega e lê, que é importante. É importante. Exato. Então, eu vi jornal. no jornal. E me inscrevi. E quando eu vim fazer a prova, nossa, aí tinha um monte de gente com pastinha da USP e tal. Foi no campus, né, lá mesmo. Eu falei, eu não vou passar nessa prova, não, porque tem todo estudante aqui da USP. Na época eu não tinha pedagogia, acho que não vai dar. Mas fiz a prova, foram 3, foi uma entrevista e uma prova específica e conhecimentos gerais. Na verdade, a entrevista foram 2 dias de entrevistas. E depois, quando saiu o resultado final, a gente tinha mais de 2.000 inscritos, tinha pessoas inscritas, assim. E eu tinha passado em 4º lugar. Olha, nossa, eu fiquei alegria. muito feliz. Eu falei, yes, obrigado, Cefã. Eu tinha feito o Cefã, né? E aí eu entrei na USP. Bom, a minha experiência de educação infantil, antes de chegar na USP, era onde? Na favela Meu Abacateiro, numa creche conveniada, e ela tinha parceria com uma igreja, né, igreja católica, confessional. E trabalhei no Berçário da Natura, também educação infantil, e na Eurofarma. Então, eu venho de tinha vindo de uma realidade de empresas e de uma realidade de favela. Quando eu entro na USP, nossa, lá é outro universo, porque, por exemplo, oferece o material, a gente pede uma lista de material para as famílias, mas a própria universidade fornece um tanto de material, né? E você podia pirar na batatinha, assim, de pensar, nossa, então vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tinha estrutura, tinha apoio, né? Um espaço para você também criar coisas, né? As creches da USP, agora a gente tem 2 creches dentro do campus, né? A creche central, onde eu trabalho, e a creche saúde pública, que fica ali no campus da medicina, né? No campus no quadrilátero da saúde, ali na Doutor Arnaldo. Então, eles oferecem um espaço de pesquisa para você enquanto professor com as crianças. Então, nossa, tinha uma coisa... Eu entrei trabalhando com os bebês bem pequenininhos, né? E a gente sabia que os bebês têm essa coisa do limite do corpo, de ser algo bastante importante para eles. Eles estão começando a desenhar, saber os limites do corpo deles, né? E que eles são diferentes do adulto que está com eles, diferente da mãe. Então, a gente podia levar para o tanque de areia. O tanque de areia. Tinha tanque de areia que era detetizado toda semana, cada 15 dias, nas formações lá. Tinha material no almoxarifado pedagógico. Tinha uma outra realidade. Sim. Aí eu falei, não, aqui dá para fazer educação infantil de qualidade, assim, que você tem que se concentrar na pesquisa com a criança pequena. E foi muito bacana e é muito bacana, né? A gente já passou por várias fases aí, né? Nesse decorrer desses 23 anos. A gente já chegou por momentos de pensar que a universidade até iria fechar as creches, como fechou uma. Mas a gente está firme e forte ali na resistência, né? Defendendo a educação infantil de qualidade, tentando fazer o melhor. É um outro universo, é uma outra realidade, sabe? Onde você pode produzir conhecimentos. Uma coisa que eu posso contar que ilustra um pouco isso do que eu estou dizendo dentro da universidade é que teve um ano, quando eu trabalhava já com as crianças maiores,
eu acho que eu já vou entrar em um outro assunto. Pode entrar, né? pode entrar, fica à vontade. Com as crianças do pré, que são as crianças que... Outra coisa que é muito importante contar, pelo fato da universidade receber só alunos da comunidade da USP, normalmente as crianças ficam, desde que entram no berçário, bebezinhos lá com menos de 1 ano, até quando saem com 6 anos, completando 6 anos no pré. Então, eles ficam pelo menos 5 anos dentro da instituição. Então, você consegue construir com elas, ver essa criança crescendo, ver engateando, aprendendo a falar, trocando os dentes, enfim. Você consegue acompanhar todo esse percurso da infância dela, ao mesmo tempo que, pedagogicamente, você consegue pensar em desafios bastante interessantes, porque você conhece ali essas crianças, né? As famílias, né? E aí, quando eu estava com o grupo dos prés, lá em 2016... a gente pergunta para as crianças o que elas gostariam de pesquisar no último ano de instituição delas, né? No último ano de creches. E teve um grupo de crianças que queria pesquisar as brincadeiras. Então, a gente desenvolveu um trabalho bem interessante, um projeto, né? O ano inteiro com as crianças, que o tema da brincadeira foi o motor, né? E isso fez com que a gente estabelecesse parceria com a escola de aplicação, onde você trabalha. Com a gente vai falar um pouquinho disso também. Com as crianças do primeiro ano. A gente fez uma relação importante de brincar junto com os funcionários dos diversos segmentos da creche. A gente, depois que vasculhou o entorno e dentro da creche, a gente foi olhar no Mapa Mundi. Você vai fazer a janelinha para contar o que é o Mapa Mundi? Na verdade, a gente vai falar sobre o Atlas. Né? O que é o Atlas? Era um livro que... Não vou falar sobre o Atlas, não. Mas a gente põe aqui só para brincar com vocês. Existia um livro chamado Atlas. A gente tinha mapas e mapas e mapas. Não era Google Earth, né? Tinham os mapas. Sim. E aí as crianças tinham bem grandão na sala e a gente foi procurar onde mais tinham crianças e do que elas brincavam. Então, eu com a minha parceira, a gente dividiu o projeto. Eu falei, olha, vamos dar um mergulho no continente africano? A gente escolhe quais países a gente pode ver, se tem criança, o que elas fazem, tal. E a minha outra professora ficou fez um outro recorte, né? E a gente fez esse trabalho, pesquisou, as famílias trouxeram muitas coisas também. Outras pessoas que não eram do grupo via a dinâmica das crianças aprendendo jogos, fazendo brincadeiras, construindo bonecas, contando muitas histórias a respeito do brincar e de brincadeiras, né, construída com as crianças de outros lugares, que se envolveram também com o projeto. Esse projeto, a gente submeteu ele para uma instituição. O Instituto Arte na Escola, ele faz uma seleção de projetos no Brasil, né, de projetos voltados para artes, e para fortalecer esses professores, né? Então, o intuito é conhecer o projeto, olhar as diretrizes do projeto, quais foram os princípios ali, e aí eles selecionam projetos na educação infantil, no ciclo 1, no ciclo 2, na educação de jovens e adultos, e daí eles fazem uma premiação. E a gente conseguiu ganhar na educação infantil, a gente conseguiu ganhar esse prêmio. No ano fomos, né, na categoria nacional de educação infantil, o trabalho premiado. Isso trouxe trouxe equipamento, laptop para a creche. Eu ganhei R$10.000. Oh? Fizemos um vídeo que rola aí no Facebook, aí né, depois do a gente trabalho. vai botar o link aí para vocês acessar esse vídeo. Sim, e foi uma coisa muito bonita, assim, e onde a gente pautou o corte do trabalho que eu enviei para submissão, né, nesse edital aí de escolha, foi o corte feito com as brincadeiras. O nome do trabalho era Diversidade Étnica, Brincadeiras, Jogos, Danças e Histórias. Mas é o corte em que a gente pegava a população negra. Falava sobre negritude, sobre afrodescendência e sobre brincadeiras africanas. As crianças fizeram um mergulho muito, muito bacana, assim,
né, nesse universo, e foi um grande presente para todo mundo, né? E de prêmios, além desse, teve outros? Sim, eu tive não premiações, mas a TV Futura faz uma parceria com várias universidades no Brasil também, e alguns alunos são selecionados para produzirem um vídeo. E a temática dar visibilidade para uma professora que inspira outras, que inspira. E aí uma aluna da ECA foi sorteada, ela fez o melhor projeto lá, então ela foi contemplada. E aí ela foi até a creche conversar comigo para saber se poderia fazer um documentário para ser vinculado nesse programa da Futura. E foi muito bacana esse vídeo também que a gente fez, né? Foi interessante demais, assim, muito, muito feliz. As crianças voltaram à creche, a gente filmou, teve entrevistas, tal, porque são práticas que elas precisam de muita visibilidade e não são práticas correntes, infelizmente, né? A gente precisa ter dentro da educação infantil, mas dentro de todos os todo o percurso da vida acadêmica das pessoas, a questão da diversidade étnica ou da educação para a inclusão, para a diversidade, ela precisa ser pautada. Não dá para... No começo da nossa conversa, eu contei para você que eu tive que voltar a fazer cursos, porque no Cefam pouco, na academia pouco também, mas eu fui voltar para fazer no Núcleo de Consciência Negra, nos Centros de Estudos Africanos. Eu fiz vários cursos lá sobre a história do negro no Brasil, a história da abolição, vários cursos, cursos de artes também, porque a cultura negra, a cultura afro-brasileira, ou a cultura africana dos diversos países que tem lá, tem uma infinidade de coisas, né? Sem contar que, pensando em África, tem muita história que não é contada para nós. E aqui o imaginário da pessoa negra, a gente sempre cola no ex-escravizado. Né? Tem muita coisa antes. Aconteceu muita coisa antes no continente africano, antes dele ser colônia e antes de trazer escravos para cá. É um pedaço da história que a gente não conhece, e que muitas coisas que são possíveis hoje foram construídas lá atrás, né? Bom, mas enfim. Não, mas é isso mesmo. Você já deu até um gancho para a gente continuar essa conversa, porque assim, se a gente pensar, né? Eu tive um filho na creche, né? E o nosso contato foi para além, né, do filho na creche, que foi a aproximação por tema, né? Por afinidade de tema, né? De trabalhar com as questões étnico-raciais, e aí pensar dessa militância, por que não dizer, né? Que a gente tem de tentar sempre bater, às vezes pular com os dois pés no peito mesmo, para fazer com que as coisas aconteçam na escola, muitas vezes, né? E aí, continuando essa proximidade, a gente vai para a escola de aplicação. Em vários momentos, quando eu entro lá na escola de aplicação, aí em vários momentos já tinha, né, essa proximidade sua com a escola, e aí são as parcerias que vão se estabelecendo, né, à medida que a parceria do programa Negritude, enfim, e tudo que a gente já fazia na escola vai se aproximando cada vez mais. E aí, eu acho que eu lembro bem esse momento, e aí depois, eu acho que foi uma coisa, eu não sei se foi antes, aí você me ajuda aí a lembrar desse momento, que a gente começou a falar muito de culinária lá. E é um momento... Gente, vocês não sabem o que é a oficina de culinária do primeiro ano no programa Negritude. Vocês não sabem o que é isso. Vocês não têm ideia do que é isso. É uma das coisas mais esperadas, né? Assim, dentro das atividades do programa. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Porque quando a gente fala das ações, né, a gente não está falando de um passado criado por uma cultura colonial, mas a gente está falando assim de coisas que já se eram produzidas, já aconteciam na sociedade, que tentou se apagar. Então, acredito que dá para a gente ir por esse caminho, já falando
desse projeto, quando vocês vão lá falar de culinária, falar também, né, das capulanas, lá quando vai falar dos turbantes, que eu acho que é uma coisa muito interessante para a formação dos estudantes. Acho que esse é um caminho legal para a gente conversar também. Sim, sim, é verdade. Não só a escola de aplicação, tá? Eu também faço formação pedagógica em escolas, né? Principalmente que o público é a infância e na formação de professores. Então, esse é um grande desafio. Como é que eu vou tratar da Lei 10.639 com crianças tão pequenas? Ou mesmo os professores não, né, têm alguma dificuldade porque pensa, mas eu não vou falar que foi escravo, foi escravizado, eu vou contar como veio, né? Tem toda uma dificuldade de entender a produção cultural da população negra para além desse momento trágico, violento e que até hoje, né, machuca nossas costas, que foi o período da escravização. Então, a gente vai contar outras coisas, a gente vai contar coisas do cotidiano também. Por exemplo, oficina de culinárias, a gente tem de vários tipos, né? Mas vou dar um exemplo. A degustação de doces africanos. Então, a gente pega os docinhos, fazem doce. Importante contar, não sou só eu. Isso, a gente também, dentro da Secretaria de Negros e Negras e Combate ao Racismo do Sintusp, a gente tem uma proposta de fortalecer dentro da universidade e para além da universidade a identidade, né? A nossa negritude dentro da universidade, com os trabalhadores, com os estudantes. Então, a gente tem propostas de educação, né, para militância mesmo, para resistência, que são atividades de militância, tem atividades que são de entretenimento, tem atividades que são curiosidades, né, para saber. E essa oficina de culinária, ela vem como mais uma das atividades de reconhecimento da nossa história. Então, o que a gente propõe? Vamos degustar alguns doces. A gente faz doce, são todos doces de países africanos. Então, a gente produz os doces, traz. A minha irmã... Ixi, minha irmã não é legal. Dentro da secretaria... Como não? Sua irmã é muito legal. Vocês não conhecem a irmã dela, mas a irmã dela é muito legal. Como a irmã é legal? A Janete, é que eu não queria trazer para o seio da família. Não, mas... Tô falando do lugar profissional não é só e do de seio militância. Não, é muito ela mais. É tua parceira. Minha parceira. Ela é técnica em nutrição, especialista em dietética hospitalar, trabalha no hospital universitário, né, na cozinha, na parte de nutrição, e ela também se aprofunda nos estudos da culinária dos diversos países. Então, ela pesquisa os doces, eu vou lá, pesquiso aquele país, as curiosidades, como é que a infância é tratada lá, e aí a gente traz esses doces, as pessoas degustam e a gente fala como é feito esse doce, quais ingredientes você acha que estão ali, esse saborzinho te lembra o quê? Essa textura, o aroma... Conta pra gente do que lembra. Aí muitas crianças lembram do doce que a avó fez, adultos também. Os adultos ficam mais emocionados, tá? E aí eles vão contando dessa memória afetiva do doce. Eu falo, talvez esse doce que a gente come aqui, não sabe, possa ser o primo ou filho desse outro doce que veio de lá. Porque a nossa população que veio de lá, aquelas pessoas que vieram de lá forçadas para trabalhar aqui sem remuneração, elas trouxeram esses conhecimentos para cá. Né? Não só de comida, de vocabulário, de tecnologia, de conhecimento, de como fazer terra, de como garimpar ouro. Eles trouxeram muitas tecnologias para cá. E essa a culinária é uma coisa também que a gente herda, né? E aí as pessoas vão se encontrando. Eu lembro que em uma escola... vamos ficar só na escola de aplicação, por enquanto. Não, pode falar de outras também. Que eu contei... A gente fez uma preparação chamada fufu, que é uma massa de inhame que você come com molho de carne, em uma escola lá na Zona Leste. E aí, quando a gente estava contando a história de que esse inhame... Essa foi uma oficina que a gente já fez várias vezes na escola de aplicação também. Na fogueira. Que aí fica mais cheirosinho, mais gostosinho. E quando a gente começou a contar da história do
do inhame, que ele é um tubérculo vindo da África para cá, que se adaptou muito bem aqui no Brasil. A gente tem mais de 5 espécies de inhames, inhame roxo, tá? Uma professora, ela, mais senhora, assim, ela começou a contar que quando ela veio do norte e contar muitas coisas, e ela não sabia que o inhame podia dar ser um espaço, né? Um disparador de uma conversa. E aí ela falou quando era criança que fazia isso, fazia aquilo, que plantava, que colhia dessa forma. E eu falei, olha só, quanta coisa você pode trazer de negritude, de história, e que você não sabia que era, né? E que era uma das coisas que a gente conversava na creche, naquele projeto que foi premiado. O que é o que é ser afro-brasileiro? O que é negritude, né? Porque tem muitas coisas que a gente faz, a gente fala, a gente usa, a gente respeita, que é da negritude, que tem a ver com uma identidade do povo negro, mas a gente não sabe o que é. Porque a negritude não está só na nossa cor da pele, está nos hábitos, nos costumes de um povo e que vai passando de herança para outro, e que em algum momento dessa história, esse pedacinho a gente não conta que é a herança dos africanos aqui. Então, a gente faz isso na escola de aplicação com os doces, com as danças. A gente foi contar para as crianças uma vez que o samba rock, uma criação nossa aqui da região sudeste, era uma dança em que as pessoas, né, se arrumavam com saias rodadas, o cabelo black power, e para dançar, ia para as sedinhas, para os bailes negreiros dançar, e aí eles foram aprender a dançar, ouvir Tim Maia, ouvir Sandra de Sá, enfim. Você pode fazer um grande passeio e contar de coisas atuais, mas que trazem consigo a nossa negritude, né? E as crianças adoram degustar os doces. Normalmente, essas oficinas... Os adultos também, viu? Tem uma oferta de 2 ou 3 doces que você vai conversando. A conversa traz também informações do país, do alimento, dos ingredientes, do modo de preparar, né? E busca lá. A gente vai lá e beber na fonte de quem fazia primeiro, né? E é uma coisa bem interessante você falar isso, porque assim, né? A gente fazendo os paralelos, né? Dos trabalhos, não tem como não fazer, né? A gente acaba observando que, ainda mais hoje que a internet, gente, coisa mais fácil assim, você vai clicar lá, você vai pesquisar, vai achar um monte de coisa. Como você falou da questão da dança, eu lembro que na minha pesquisa lá do mestrado, quando a gente começou o trabalho com a dança, a gente começou a pesquisar os tipos de dança, a gente achou uma artista, eu não vou lembrar o nome dela, desculpa aí, Hel, já sei que você vai lembrar disso, mas assim, é uma artista, e aí que tá o problema, que ela é famosíssima e eu não lembro o nome dela, de Ruanda. E é tipo uma Shakira, assim, se for fazer um paralelo, né, que a gente tem assim. Ela é uma artista de Ruanda famosíssima e que todo mundo copia as danças dela, que todo mundo... E a gente partiu, Sherry alguma coisa. Tá vindo. Tá vindo. Aí, se tiver mais umas 2 horas, eu vou lembrar. Mas é assim, e quando eles acessaram, eles ficaram encantados, porque a proximidade dos clipes dessa artista com a proximidade dos clipes que a gente tinha de funk, com a proximidade de alguns outros clipes que a gente tinha de danças, tipo do passinho, de coisas assim que a gente estudou na época, foi incrível. Então, eu acredito que nesse caminho que você aponta, da gente pensar que tem várias outras possibilidades que a gente pode buscar esses caminhos. E aí usar o mote, né, como você disse, de ter um disparador, né, que a professora talvez não pensou. Talvez a professora esqueceu do Paulo Freire, mas tudo bem. É de ter algum disparador para se ter outros caminhos, né? E conta aí alguma outra história que de repente você, nessas oficinas, você viu, poxa, a gente começou nesse caminho e as professoras embarcaram com vocês no... Eu vou contar uma história que você falou de dança e eu lembrei de uma coisa que ficou muito marcado, assim,
que não é com as professoras, mas envolveu uma família. No ano depois, a gente fez esse projeto, né, com um grupo de crianças, e as crianças viram muitos vídeos de crianças africanas dançando. E uma das crianças, ela gostava muito do Michael Jackson. Sim. E ela ia fazer o aniversário dela de 7 anos, se eu não estou me enganada, acho que era 7 anos. E ela falou assim para os pais, que ele queria fazer do tema do Michael Jackson. Então, ele foi conversar comigo, me convidaram também para essa festa. E aí, eu conversando com a criança, ele me falou assim que o Michael Jackson era o único dançarino que ele achava que dançava parecido com as crianças que ele tinha estudado no projeto. Porque as crianças dançam meio flutuando. E ele viu no Michael Jackson, na construção dele de saber, ele entendeu que o Michael Jackson também deve ter bebido naquela fonte. Sim. Então, o aniversário dele vai ser do Michael Jackson. Acho que você conhece essa criança. Acho que eu conheço essa criança. Mas é incrível, né? E falar isso, né? É incrível de pensar que, assim, esse processo, né? De aproximações que, às vezes, é só a gente tentar fazer. Vamos tentar, vamos ver aqui, ó, tem essa imagem. O que essa imagem vai remeter para você? O que essa imagem vai... E o que você vai levar dela para a vida, né? Teve um outro aluno que ele falou assim, eu gosto do pensamento das crianças, elas fazem conexões que a gente nem imagina. Que ele estava foi numa exibição do filme do Quiricu, no Sesc. E aí tem um momento que, depois que passou o filme, os monitores lá acenderam as luzes e perguntaram: o que vocês acharam do filme e tal? E aí as crianças falando uma por cima da outra e só o aluno levantando a mão. E todo mundo falando, até que alguém falou assim: olha, vamos ouvir ele ali, que ele está um tempão com a mão levantada. Bonitinho, né? Ele falou: eu gostei muito do filme e, quando eu crescer, eu quero viajar para a Nigéria, porque lá é um país muito rico e em que as pessoas podem comer com as mãos e as crianças podem brincar jogando areia para o alto, que ninguém vai brigar com elas. Aí eu falei, puxou já a orelha dos professores, né? Que a gente não deixa as crianças jogar areia para o alto. As crianças lá têm tecnologias que podem jogar areia para o alto. E a riqueza que ele viu na Nigéria foi a riqueza do ser humano, da capacidade lúdica, da brincadeira. E ele não pensou, ele poderia. Ele é uma criança que tinha condição de pensar, eu quero ir para a Disney, pensando em termos financeiros. Mas, para ele, o que estava em discussão ali, em construção, é a riqueza das pessoas, do saber fazer, do se divertir. E aí ele viu no filme do Quiricu mais elementos para direcionar ele para querer conhecer isso de perto. Né? Isso é uma coisa fantástica. Eu não estava no Sesc, não estava, mas tinha uma outra professora da creche lá e disse que ficou olhando aquilo e ficou maravilhada. Ela se emocionou. E aí, quando ela foi à creche, ela falou: Janeide, sabe o que fulaninho fez? Preciso te contar. Né? E por causa... Voltando à comida. Esse fufu que a gente fez no projeto e fez com a professora e faz na escola de aplicação, ele é uma massa feita com inhame, né? E que come com essa carne. E ele tinha aprendido a comer. Essa criança tinha aprendido a comer na creche com as mãos, que isso é um hábito cultural e saudável, e que esse fufu, essa massa, ele comeu lá e ele queria visitar o lugar onde tinha isso, sabe? Então, olha que bacana que é esses elementos para a construção da identidade de um povo e de valorização de uma diversidade. Porque esse menino, ele não era negro. Por outro lado, as crianças ou os adultos, né, quando eles veem a sua identidade valorizada, os valores culturais que às vezes você tem lá na sua casa, sendo colocada como algo precioso, eles se identificam e vão brincar com isso, eles vão se interessar, eles vão respeitar, eles vão tornar aquilo matéria para além do espaço privado. Né? Eu espero que a gente consiga
dentro desse espaço de educação infantil, lá na aplicação, nas diversas oficinas que eu faço com os professores, possibilitar que esse poder, né, da empatia, do respeito, da construção de uma identidade, né, negra, né, da negritude, ela seja fortalecida, ela possa existir de forma com toda a beleza que ela tem, com toda a potência, porque a gente é negro, a gente tem muitos. O Brasil é o país que tem mais negros fora do continente africano, né? É o país que tem mais negros fora do continente africano. E, no entanto, uma grande parcela da nossa população negra ou dita parda, né, elas não se reconhecem como tal. Pensa que dor que é isso. Você não se reconhecer porque o processos educativos que você viveu não te dá, né, suporte para você existir, para sua existência existir na potência. Sabe? É muito, muito complicado isso, é muito doloroso isso. E, bom... Eu vou aproveitar, né, que você falou, no outro momento, você falou lá da Secretaria, né, de Negros e Negras contra o combate ao racismo, lá do Sintusp. E aí eu queria perguntar como é que... se você participou desse processo de início dela, ou se ela já existia quando você ingressou na universidade, trabalhando lá. Como é que é esse processo de atividades, né? Você comentou que algumas das atividades vocês promovem, acontece lá a culinária, por exemplo, ou entretenimento, mas acho que esse reconhecimento, como é que é isso, né? Porque você que está mais próxima da secretaria, como é que que assim, dentro lá da universidade eu não tenho muita noção em relação aos funcionários, né? Como eles pensam, assim, eu tenho mais noção com os professores que trabalham comigo, ou com os professores ali da Faculdade de Educação, e com os estudantes. Mas em relação às outras unidades, e aí você, né, tendo esse acesso, nas outras unidades eu não sei como é, assim, eu sei que, querendo ou não, né, a gente trabalha num lugar que o racismo lá é histórico e pesado. Sim. Né? Então, de momentos de tentarem excluírem um espaço onde acontecia o núcleo da consciência negra, enfim. A gente tem essa consciência em relação a como a USP pensa, né, a população negra dentro da própria universidade. Mas como é que é esse trabalho na secretaria, né, de reconhecimento de identidade, desse processo de se envolver ou não, né, se envolver com as questões no sindicato ali com a secretaria? Acho que é importante te contar que a Secretaria de Combate ao Racismo sempre existiu no Sintusp. Mas eu entro na secretaria e a gente se reorganiza e até coloca esse nome comprido, que é a Secretaria de Negros e Negras e Combate ao Racismo, em 2014, numa grande greve que aconteceu na universidade. Foi um momento importante para a gente se reunir no Sintusp, né, que é o nosso sindicato. E aí, lá, a gente pensou, vamos reavivar essa secretaria? A galera que estava na mesma época que eu no mestrado foi a galera que conseguiu implementar as cotas raciais na Faculdade de Educação. Poxa vida, e você sabia que a gente estava brigando também por cotas raciais? Você entendeu? E quando a USP adotou, primeiro ela adota para pós-graduação. Depois ela vai adotando, vai abrindo mais na pós-graduação e na ECA. Acho que foi o primeiro local onde as cotas foram acolhidas, né, como dentro do processo. Depois isso vai abrangendo para outros cursos. Mas dentro da Universidade de São Paulo tem um processo muito intenso, porque o racismo é estrutural, né? Então não dá para dizer que lá não acontece isso, porque sim, a gente vê dinâmicas bastante interessantes no sentido de desvelar um racismo. E então o que a gente faz? A gente busca pesquisadores, né? Convida para ir até lá,
anuncia para todos, em todas as unidades, que vai ter uma conversa com o pesquisador tal, que a discussão é sobre tal tema, e fica aberto para as pessoas irem até lá e poder ter essa palestra, ter um debate. A gente faz lançamento de livros, né, de pessoas negras, que o conteúdo fala sobre isso também, lá na Secretaria de Negros. A gente faz parcerias com outras unidades dentro da universidade para levar oficinas, para construir seminários. Uma coisa interessante que a gente fez, muito bacana, vou contar duas só. Pode contar, até mais. A gente construiu o primeiro encontro dos estudantes negros da Universidade de São Paulo. Eu lembro. E foi o primeiro encontro da Universidade de São Paulo. Olha quantos anos tem a Universidade de São Paulo e ela nunca tinha promovido um evento desse porte. Então, a gente, alguns estudantes, né, da universidade que eram africanos. Foi o primeiro encontro de estudantes africanos da Universidade de São Paulo. E aí eles se organizaram, foram até a Secretaria de Negros e Negras e Combate ao Racismo lá no Sintusp conversar com a gente para poder construir esse evento. Né? E a gente ajudou eles a construir um encontro, né, de conversas de estudantes de universidades aqui de São Paulo, do Norte, do Nordeste, do Sul. A gente teve... A África tem 54 países. A gente teve presentes lá 26 nações. Nossa. Né? 26 países representados por seus estudantes, onde eles foram discutir a questão da documentação nas universidades, quando vem estudantes de lá, com a dificuldade que isso tem, a moradia, os departamentos de intercâmbio, como trata de... Assim, foram denunciados lá, trata de maneira diferenciada esse estudante que vem de África para cá, mesmo dentro da academia, de estudantes que vêm de outras regiões do mundo. Então, a gente eles pautaram isso nas mesas de debates que tinham, a produção, né, que eles conseguiam na academia, o que eles vinham produzindo de pesquisa, também teve um espaço para isso, teve espaço para ter exposição de momentos culturais deles, né, de expressões culturais de cada lugar. Teve uma festa no final, né, fechando o evento, teve uma festa, foi um dia inteiro. E a gente fez parceria também com algumas instituições e com parceiros aqui que também eram da militância, né? A gente levou a Cia de Capoeira para jogar capoeira lá, trouxe a Mariana do Berimbau para fazer uma apresentação sobre a discussão da mulher negra dentro da capoeira, né? Ela faz toda uma... Como a capoeira devolveu para ela ensinamentos que a escola tirou, né? Ou nem construiu. Então, isso foi uma coisa muito bacana que aconteceu e que a secretaria bancou do começo ao fim, né? No sentido de apoiar, de organizar, de mandar os convites para as embaixadas, de trazer, de ter carro disponibilizado para algumas instituições de africanos que não tinham condição. A gente fez uma articulação muito grande, assim, e vendemos muita rifa para poder comprar o material, pagar contas. Vendemos almoços africanos para poder pagar conta. E uma outra coisa muito interessante que aconteceu foi que o Emoni Douglas, o integrante do Black Panthers, dos Panteras Negras, veio aqui, foi convidado para vir numa exposição no SESC, em que estava fazendo uma comemoração, né, porque ele era o responsável pela produção midiática dos Panteras Negras. E a gente foi da secretaria com as nossas camisetas, tal, que tem uma pantera negra, né? E foi em massa, assim, a gente chamou todo mundo que era da secretaria, os simpatizantes, a gente vende as camisetas da secretaria. E a gente chegou lá no SESC e tal, e fomos até ele, né? E as pessoas ficavam pensando que a gente era a segurança dele. E a gente conversou com o Emoni Douglas e perguntou se ele podia participar de um encontro que a gente faria lá no Sintusp. E ele foi
Foi um momento muito especial. A gente pediu, a gente já usava a pantera como símbolo, né? E a gente perguntou para ele se a gente podia oficialmente usar aquilo, ter autorização. Ele que criou, né, a imagem. E aí ele autorizou, cara. Olha. A gente tem autorização dos Panteras Negras para usar a pantera na nossa camiseta. Isso foi mágico, assim, né? Então, são essas coligações que a gente faz, né? Então, de 2014 para cá, a gente foi se reunindo com o grupo, a gente faz reuniões, a gente tenta fazer reuniões mensais, né? Para pensar quais são as questões que a gente tem para tratar no sentido de dar visibilidade, ou problematizar, ou apoiar. A gente apoiou o movimento de cotas dentro da universidade, a gente apoiou quando o Amarildo sumiu, né? Olha outro corte aqui. Então, quando o Amarildo sumiu, a gente fez campanha para ajudar onde está ele. Teve um outro rapaz que ficou preso porque estava carregando... Rafael Braga. Isso. A gente foi até a casa do Rafael Braga, deu apoio para a família. A gente foi fazendo coisas... A comunidade haitiana, lá no Glicério, estava passando por uma situação bastante delicada. A gente entrou em contato com a Associação de Haitianos de lá e a gente fez uma grande arrecadação na universidade e tal, com os funcionários, e levamos uma perua de mantimentos, roupas para eles. A gente tem os advogados, a gente tentou dar suporte jurídico para eles também, né, para legalizar a associação deles. O pessoal do Haiti, fora os outros manifestos, programas que a gente vai atuando, que versa sobre questões pontuais ou questões mais amplas em relação a situações de racismo, discriminação, que a gente assina, apoia, conta para os funcionários, produz boletim, distribui. Muitas coisas a gente faz, né? E isso, assim, a gente trabalha, aí marca reunião fora do horário de trabalho, aí se reúne lá, vira batatinha no que a gente vai fazer, tenta fazer uma programação, né? Muitas vezes não acontece, outras vezes dá certo, né? Muitas coisas dão certo, outras não, e a gente segue. Dentro do Sintusp, essa é uma das secretarias que mais atua dentro da universidade, né? E isso com alunos e com funcionários também, tá? Nosso público não se restringe só aos trabalhadores. Aproveitando, Janete, que você falou todo esse percurso, né, da secretaria, como é que você faz, se você fosse fazer agora um paralelo entre a liderança comunitária que você exerce, né, na São Remo e lá a secretaria? Se bem que, assim, eu não sei se dá para dividir tanto, né? Assim, porque a gente tem muitos funcionários, né? Até na universidade que também são moradores, né? Sim, eu queria que você falasse um pouquinho dessa liderança comunitária, desse projeto, né? Das ações que aconteciam e acontecem ainda por lá. Nossa, Ronaldo, é bom a gente contar assim, da militância comunitária, porque a gente começou a atuar na São Remo. Eu era moradora da São Remo, né? Morar na São Remo é muito bom, porque ela fica ao lado da Universidade de São Paulo. Dentro da universidade, a gente tem o circular, você não paga a condução, então é muito prático, né? Você entra meio-dia no serviço, você sai de casa 10 para meio-dia, você chega no seu trampo. E a gente construiu, eu e minha parceira, irmã, ela também mora na São Remo, morava na São Remo, a gente não mora mais lá, mas a gente morava lá, a gente queria construir um sarau, porque ir para o sarau do Binho, da Cooperife, era muito longe, e eles aconteciam dia de semana, então não dava. Então, a gente conversou com algumas comerciantes de lá, que tinham uns botecos, para a gente poder fazer o sarau lá, né? Com a dona Anitta, com a dona Deta, com a dona Eva, falecida Eva. E a gente começou a articular de fazer um sarau.
e contar para as pessoas o que era um sarau. Essas mulheres, elas não sabiam o que era um sarau. Eu falei, o sarau é assim, a gente pega um microfone ou põe um palco para ficar mais alto, reúne todo mundo ali e você pode ler uma poesia, contar uma história, tocar um violão, cantar, fazer um teatro, e o microfone é livre. Você pode protestar, você pode elogiar, enfim. E a gente começou com isso, né? E era muito bacana, porque assim, a Dona Deta emprestava, quando era na Dona Deta, a gente usava todo o material dela mesmo ali no boteco, né? Lá na Rua Catumbi. Quando era na Dona Anita, também, a gente usava todos os equipamentos dela. Mas quando era no bar da Dona Eva, que era só uma barraquinha assim, e fica numa curva, então a gente mais ficava na rua, né? Ela emprestava, a Dona Anita emprestava mesas, cadeiras, para a gente colocar na rua, tipo, fechar um pouquinho assim, e as pessoas ficarem acomodadas ali. Então, era na rua. Então, a gente tinha um público que rodiziava e tinha um público que ficava fixo lá. Legal. Tinham vizinhas que ficavam ouvindo do alto de casa. Então, a gente sempre fazia na última sexta-feira, sábado do mês, a gente fazia. Quando não acontecia, por que vocês não fizeram o sarau? Pessoas que nunca tinham ido lá vinham perguntar por que não fez o sarau. Eu falei, mas eu nunca vi você lá. Mas eu estava lá de cima da minha casa ouvindo. Né? Porque daí o povo cantava, dançava, chorava, protestava, fazia declaração de amor, xingava a USP porque pôs o muro alto. Enfim, várias coisas rolavam no sarau. Com isso, a gente foi ficando bastante conhecida, e eu já trabalhei eu trabalhava na Escola Girassol, que funcionava na Associação de Moradores lá da São Remo. E aí, depois, eu comecei a trabalhar como voluntária no Projeto Alavanca, como coordenadora pedagógica. Aí, depois, teve uma eleição, eu fui ser vice-diretora de lá. Então, a gente conhecia muita gente, né? Tinha muitos parceiros lá dentro. E os estudos, eu nunca parei de estudar. Eu fui fazer um curso no Núcleo de Consciência Negra sobre a história da abolição em São Paulo. E eu conheci uma galera lá do Grajaú. E aí a gente falou assim, vamos montar um projeto para o Vai, que a gente possa tirar fotos, mostrar a beleza das mulheres na favela. Falei, bora, porque tinha acabado de acontecer aquele acidente, aquela violência com a... Esqueci o nome. Com a Cláudia Ferreira. Cláudia Ferreira, que foi arrastada, foi confundida com uma traficante e foi morta pela polícia no Rio de Janeiro. Então, aquele grupo, a gente fez o curso e de lá a gente estendeu para fazer esse projeto que chamava Cláudias Eu Negra. E o desdobramento dele seria uma exposição fotográfica com mulheres de favela, para mostrar a beleza da mulher negra, a beleza da mulher negra da e na periferia. Esse projeto a gente tinha pessoas, a gente foi para o Grajaú, a gente foi para Parelheiros, a gente foi para Cachoeira, a gente foi para São Remo. Então, a gente ia na casa das pessoas, de algumas moradoras, conversava com elas a respeito da ideia de quem eram as quitandeiras, contava tudo aquilo que a gente aprendeu no curso e perguntava se podia tirar uma foto dela para fazer uma exposição fotográfica. E aí elas permitiam. Então, nesses locais, a gente fazia um grande evento cultural, que as pessoas iam, recebiam penteados black, maquiagem, comida, a gente fazia tudo isso que a gente conseguiu via o projeto do Vai, né, o recurso, e a gente fotografava tudo aquilo. Depois a gente produziu uma exposição com fotos grandes, pequenas das mulheres no cotidiano e em uma situação festiva, e fez essa exposição girar lá no bairro do Cachoeira, lá em Parelheiros, lá no Grajaú, aqui na São Remo. Foi muito massa isso, assim, foi muito bacana, muito bonito. A gente sabe que algumas pessoas que participaram desse percurso, que ele durou 1 ano, né, elas voltaram a estudar por conta das interações que a gente foi tendo, fortaleceu um grupo de mulheres dentro da São Remo, que a gente chamava as quitandeiras. E aí, nesses locais, então,
depois que terminou o projeto, então teve o Cláudios, tem o Cláudios da São Remo, tem o Cláudios do Grajaú, tem o Cláudios de Parelheiros, tem o Cláudios da Cachoeira. A gente fez parceria com muita gente boa, assim, tudo galera da periferia que está ali na resistência. E isso, aí eu era coordenadora voluntária do projeto Alavanca, eu conheci o Centro Cultural Riacho Doce, que é uma outra instituição dentro da São Remo também, mas que fica numa parte de baixo, uma parte da São Remo. E aí lá eu comecei também a trabalhar com eles no sentido de fortalecer a discussão. A gente fez um outro projeto também que foi para o VAI, passou, em que era para fortalecer esses espaços mesmo. Então, rolou muita oficina, rolou atendimento para as mulheres, de um salão de beleza para a mulherada. E, de lá para cá, o diálogo... Eu mudei da São Remo, né? Então, muitas coisas que aparecem de problemáticas ou de situação com crianças, da gente poder ir na escola, conversar. As pessoas me procuram, né? Ou vão lá no Projeto Alavanca, e tem um contato intenso, mas tem um contato importante. Mas esse momento de fazer muitas coisas, o sarau. Nossa, o sarau, preciso contar disso do sarau. Esse sarau ele começou na Rua Catumbi, ele foi para a Rua do Campo, ele rodou dentro da São Remo e as pessoas iam, ai, que legal, vamos fazer na rua, vamos fazer tal lugar. E ele continua acontecendo ainda? Não, mas a gente teve o grupo Ideologia Fatal, que eles queriam aprender a fazer sarau. Então, a gente fez algumas reuniões, convidou eles para alguns saraus lá esse que chamava o Sarau da Remo, na Voz à Vez. Eles participaram e eles construíram um sarau de grupos de rap. Lá na São Remo, e aí esse sarau foi para a Polop, que é onde tinham integrantes desse grupo também. E aí o sarau deles chamam Composição Urbana, se eu não estou enganado. Hoje eles fazem o sarau lá. Que massa. É muito massa. Não é o sarau. mesmo sarau, mas é um fruto já daquele momento. Exato. Nossa, a gente fez um filme. Olha. Que é do Rio Pequeno a São Remo, se eu não me engano, é o nome do filme. Um filme mesmo, que foi um dos editais aí de uma produtora, que eu não vou lembrar o nome, mas depois eu posso mandar tudo isso para você. Manda sim. E aí lá aparece o nosso sarau, aparece o Composição Urbana, o pessoal da Ideologia Fatal, né? Porque que a gente indicou para eles também, porque é isso, na quebrada um vai fortalecendo o outro, né? Sim. E é isso. Ai, Sônia, que te contei tantas coisas. Mas tá ótimo. Mas eu vou fazer uma pegadinha com você agora. Tá. Mas eu podia te falar uma coisa que eu não mencionei? Pode falar, e que eu à vontade, acho muito importante também. Eu atuo como voluntária em uma editora social chamada APMC. E nessa editora, o meu papel nela é fortalecer, acompanhar, produzir escritores negros e negras. Então, nesse percurso de parceria com a PMC, a gente já conseguiu escrever 3 livros, né, fazer a produção de 3 livros, de uma menina, de 2 rapazes. Muito bacana esses livros. Também vou mandar fotinho das capas para você. E eu acho esse também um trabalho muito, muito precioso, porque a leitura rápida do celular, a leitura rápida das mídias... É ótimo, porque otimiza o nosso tempo, né? Sim. Mas sentar, ler um livro, imaginar todas as cenas, todas as cores, todos os cheiros, todos os sabores, e com histórias que têm a ver com você, que têm a ver, sabe? É um encanto. Tirar o plástico, assim, do livro, assim, rasgar. Sim, nossa, sentir o cheirinho do livro. Não imagina. Aí você está viajando ali, lendo, aí você precisa fazer uma coisa, você fecha ali... e vai lá e faz a coisa, quando você volta, abre, você mergulha em um mundo, em um universo de encantamento, que leiam um livro. Eu tinha falado da pegadinha, mas eu vou voltar, já que você tocou nesse assunto, eu vou voltar. E como é que começou esse trabalho com
não só a formação, né? Mas assim, de produção literária, que querendo ou não, é um trabalho também de produção, né? Mesmo, às vezes, você dando o suporte, mas você tá dentro da produção também, tá fazendo esse trabalho acontecer. Como é que começou isso? Isso foi a Ana, a dona da editora, entrou em contato comigo. Ela viu umas coisas na internet. Internet, ó, a internet é Internet, boa, tá lá na Bíblia. internet. Então, e ela entrou em contato comigo e falou: Janeide, tudo bem? Eu sou a Ana. Lembra de mim? Eu falei: Ana, tantos anos. Eu estudei com você no Nossa. Antenor. Ela estudou comigo na primeira e segunda série. E aí ela viu e falou assim: nossa, eu preciso chamar a Janeide para trabalhar comigo. Que legal. Que legal Que incrível. mesmo. E assim, foi muito legal. A gente se encontrou, abraçou, chorou, lembrou das brigas, dos trabalhos, Olha lembrou de isso. um monte de coisa assim, de infância. Anos que eu não a via, Nossa, que assim. incrível. E aí ela falou: olha, eu tenho uma editora, eu queria fazer um livro com você, vamos lá? Eu falei: vamos, tá bom, vamos fazer. Eu comecei a fazer o livro. Aí ela: Janeide, olha, eu tenho um trabalho aqui, e eu vejo que você produz umas coisas assim, você não queria ver se você conseguia produzir comigo? Eu falei: me conta o que é para fazer. Aí ela explicou direitinho, tal. Eu também fui pesquisar na internet, ela: topo sim. E aí eu fui ajudar ela em um livro para criança, né? E eu fui ler. Você tem que ler todo o boneco do livro, Claro. né? E depois ir indicando coisas ali, conversa com o autor, tal. E eu achei aquilo muito legal. Eu falei: ô, Ana, eu gostei de fazer isso, mas eu posso fazer isso com escritores negros Boa. e negras? Porque Boa. ela tem todo no layout na página da internet, uma porção de autores. Eu tenho muitos autores lá. Mas eu achei que estava faltando uma galera de peso lá também, isso. né? Tinha alguns, né? Mas não tinha um conteúdo também. Desse, né? De que eu falo, da pegada, de contar essa história do povo black, né? E aí ela falou: tudo bem, Janeide, pode? E aí eu fui atrás. Gente, olha, eu conheço uma editora que, assim, a gente pode, vocês tiverem material, a gente pode escrever o livro. Lá, se você pagar por o seu livro, assim, pela impressão do seu livro, o livro é seu. A editora só pede 2 anos para você estar vinculada com ela, e depois acabou. Se você pagar a impressão, você não precisa, não tem a venda do livro é toda sua. A editora só pede que por 2 anos você não publique aquele título com outra pessoa. Outra editora, né? Sim. E você paga, ela viabiliza, você paga uma taxa, mas que não é uma taxa para a editora. Você paga uma taxa para a editora, que ela vai fazer sua inscrição na Biblioteca Nacional. Sim, Ela vai fazer ISBN, isso, todas essas coisas. Então, a editora cuida de tudo isso para você. Se você não tem o recurso para financiar o seu livro, então a publicação, a cópia do livro, né? Então, ela pode financiar para você, e aí o valor que ela paga, quando você vai recebendo o dinheiro do livro, metade vai para você e metade vai para pagar o seu livro. Devolve para a editora. Não é uma relação de vou lucrar com o seu trabalho. Sim. É uma relação de, olha, você quer fazer, então eu te ajudo. Eu tenho umas ferramentas aqui, te ajudo. E aí foi isso. Eu contei na USP. Dois dos livros que eu produzi são de pessoas da USP. Um de um funcionário e uma de uma aluna. Olha, que legal. E um outro foi de um rapaz que cantava rap, que canta rap. E eu vou trazer para vocês. Vou mandar a capa para vocês. Sim. E foi assim. E aí a gente senta, e é isso. A pessoa escreveu o livro, aí me manda, eu leio o livro, e aí eu falo: olha, a gente tem esses formatos de diagramação, de capa, a gente escolhe a melhor letra para quando é um livro pequenininho, qual a melhor letra que facilita para o leitor, qual é a melhor capa, coisas coloridas têm um valor, coisas preto e brancas têm outros, vamos pensar em um design nisso. É um processo de produção mesmo. Produção, sim. No conteúdo, aí às vezes eu pergunto: bom, você está chamando o cara aqui de Paraíba, está atribuindo, sabe, coisas assim? Quem é violento
Você está querendo mostrar a violência do outro sobre aquele igual, ou é uma violência que vem imposta pela condição social, que daí é uma violência que o Estado nos impõe? Então, talvez aqui a gente precisa mudar esse jeito de escrever, sabe? Ou mudar uma letra, faz correção. Enfim, a gente vai conversando com o autor para entender o que ele quer falar, o que ele pensa que pôs no papel, se é aquilo mesmo que está lá. Porque, às vezes, você quer fazer uma denúncia e você acaba sendo muito mais violento do que a coisa que você está denunciando, sabe? E aí você ajuda para amenizar esse pedaço. E foi um trabalho muito gostoso de fazer e muito trabalhoso. Então, eu pego só de vez em quando, porque é muita pauleira, assim. Aí fica aquela história, né? Você dá aula e trabalha com o quê, né? Você é produtora e trabalha com o quê, né? Um livro muito importante que eu acho que de produção que eu fiz foi de um rapaz que sofreu um acidente. Ele levou um tiro, né? E ele está acamado há mais de 20 anos nas clínicas. Se eu não estou enganada, ele ainda está lá. E ele não tem mobilidade nenhuma. E ele aprendeu a escrever com uma caneta no celular. E ele vai fazendo tudo isso assim, sabe? E ele escreveu um livro e precisava de alguém para produzir. Aí eu fui até lá nas clínicas, lá em Suzano. Fui lá até lá, visitei o pessoal do hospital. E ele mora no hospital. Ele mora no hospital, vive nos aparelhos, tudo, né? Daí eu fui para lá, a gente conheceu ele, eu conheci ele, falei... Bora lá, ele me deu todo o material, aí a gente ia conversando por celular, né? E a gente fez o livro dele, o pessoal na cidade, o prefeito, os jornalistas, todo mundo foi uma coisa de louco, assim. Nossa, o hospital fez uma festa no dia do lançamento do livro, foi algo bem especial, assim. E agora eu tive notícias que ele queria fazer o número 2, mas a gente perdeu um pouco o contato. Isso já tem um tempinho já, tá? Mas foi algo muito fantástico de fazer assim, uma pessoa que... E ele conta a narrativa das histórias dele. O cara viajou o Brasil inteiro, assim, muitas viagens. E vendia panelas, mexeu com cavalo, mexeu com fazenda. Nossa, ele fazia 1000 coisas. E aí ele levou um tiro, né? E ficou... Agora ele vive no hospital, porque em casa ele não tem as condições para manter a vida, né? E no hospital ele consegue. Ufa! Que incrível! Uau! É muita coisa, né, Janja? É muito assunto. É muito assunto, é muita coisa. Mas, assim, se você observar, a gente circulou vários assuntos, né? Mas eu acho que o principal dos assuntos que a gente foi circulando estava relacionado à educação, à formação, esse processo todo, né? E eu queria fazer, assim, já encaminhando para o final, uma outra questão em relação a isso, né? O que essa professora inspiradora, essa professora incrível, indicaria para essas pessoas que estão hoje começando na carreira do magistério, querendo, né, enfrentar esse caminho da educação infantil, querendo se dedicar a esse trabalho com a diversidade, com as relações étnico-raciais. Aquela pessoa ali que estava assistindo a gente falando assim, poxa, gostei, eu quero fazer isso, eu quero... O que você falaria para essas pessoas? Se você quiser falar olhando para aquela câmera. Sim. Fica até mais legal. Tá certo. Acho que ser professora é algo encantador, muito bacana. Eu sou suspeita para falar porque eu gosto da minha profissão, eu gosto do que eu faço, eu gosto de estudar e de entender mais sobre as relações étnico-raciais, de promover a questão da construção da identidade para o respeito, para a diversidade. Acho que algumas estratégias, eu vou dar dicas. Tenta encontrar um parceiro que topa tocar os assuntos que você toca dentro da sala de aula ou dentro da escola mesmo, onde você está estudando, e trabalhe em parceria. Faz rede. Não dá para cuidar dessas coisas sozinho, porque
é muito trabalhoso, é cansativo, tem que estudar muito. E se você não tiver um parceiro para fazer ali a aliança, nossa, fica muito, muito mais difícil. E para quem vai trabalhar com crianças bem pequenininhas da educação infantil, eles são maravilhosos, gente. Eles são maravilhosos, mas eles também dão muita dor de cabeça, são divertidos, contam piadas, entendem o mundo de um outro lugar e se permite viajar na história das crianças. Porque vocês vão para lugares muito, muito, muito legais, muito encantados e ainda podem ganhar prêmios, hein? Aconteceu comigo. Que incrível, que incrível. Papo incrível aqui com a Janeide. Obrigado, Janeide. Demorou pra gente conseguir, mas conseguindo foi ótimo, assim. Acho que foi uma conversa muito gratificante. Precisava inaugurar essa ala feminina do Que Podcast e não tinha, acho que, pessoa melhor para vir falar com a gente do que você. Obrigado mesmo. Ô, Sonic, obrigada a você. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por dar espaço. Vamos abrir espaço para a mulherada aqui. Com certeza. Eu abri essa porta, deixa mais vir, né? Porque a gente tem muita coisa para contar também. Redes sociais, para aquela câmera, redes sociais, contatos, se você quiser encontrar a Janeide. Se você quiser me encontrar, eu estou no Instagram como Janeide SS. O meu e-mail é janeguinha@usp.br. E bora lá bater um papo. É isso aí. É isso. Obrigadão. Obrigada a você, meu querido. Valeu, obrigado, parceria. Hein? Valeu. Obrigado. Parabéns pelo trabalho. Encerramos aqui, então, mais um episódio do Que Podcast. E a gente não pode terminar esse episódio sem agradecer aquelas pessoas e aqueles espaços que fazem a coisa acontecer. Sem eles, o Que Podcast não acontece. Então, nosso apoio, nosso principal apoio, olha ele aqui, o Estúdio 13. Você viu a qualidade, né? É nessa qualidade que você pode gravar seu podcast, fazer sua transmissão ao vivo e ainda gravar seu curso também. Então, já sabe, Estúdio 13 é o lugar. Também a gente não pode deixar de agradecer os nossos patrocinadores, né? Vamos lá, que é a galera que faz a coisa acontecer. Então, a gente tem aí o Espaço 1730 Coworking Fitness, que eles estão lançando. Já tem algumas notícias aí para vocês. O E1730, que é uma plataforma que eles chamam de Online Gym, onde vocês encontram cursos, treinamentos e um monte de atividades lá para você voltar aí pro seu treinamento, voltar aí pro exercício, né, galera? Que não dá aí para ficar sedentário aí, depois ficar doente, aí como é que faz, né? Depois vai ter que correr atrás aí. Então, já entra lá no E1730 Coworking Fitness e você acha lá o perfil deles no Instagram, já tem várias informações rodando lá para vocês e é um dos nossos patrocinadores. Também temos Amaro AB. Tá apertado de grana, já sabe, você consegue chamar lá a Amaro AB, pegar lá aquele FGTS, dar aquela adiantada, conseguir fazer seu consignado e conseguir sair desse sufoco aí que, né, se você tá apertado, lá é o lugar. Amaro AB. E a você também que assistiu até aqui nosso episódio. Então, não esquece, se você observou, apareceu algumas vezes aí um QR Code, dá essa força pra gente, apoia nosso projeto e também você pode, o que pode, podcast@gmail, também fazer aí um apoio pra gente de qualquer quantia, dar essa força pra gente continuar aí o nosso projeto, continuar gravando os episódios aí pra você receber nessa melhor qualidade. Valeu? Então a gente fica por aqui, logo logo tá mais um episódio no ar. E é isso, gente. Beijo no seu coração e não esquece. Bebe água. Esse projeto a gente submeteu ele para uma instituição, Instituto... Ai, deixa eu lembrar o nome. Agora é um corte, tá? Instituto Criança Cidadã, não. Já vai pro final esse. Arte na escola. O Instituto... Acho que, por agora,
Acho que é mais fácil voltar um pouquinho, né? Sim. Vai ter outro corte aqui. Não se preocupe com isso. Tá bom. Ah, É com você mesmo que ela vai falar. sim, é com você. E já vou antecipando, tá? Porque eu sou suspeita para falar porque eu gosto da minha profissão. Então, ser professor é uma profissão muito bacana. Seja mesmo, vai lá, vai fundo, mas a gente precisa. Não tem mais, não. Vou começar tudo de novo. Pode começar, fica à vontade. Tá.